Eu bem sei que os dirigentes, os chefes das igrejas, nas suas catequeses, também se escandalizam com estas coisas que eu estou aqui a dizer. E então levantam-se logo contra este Evangelho, esta boa notícia que lhes dou. E contra-argumentam a favor de Deus. E dizem que Deus só intervém por meio de milagres, mas a quem lhes pedir com fé. Só que, com este argumento, a quem pedir com fé, é que ele intervém, é que faz um milagre. Sem saberem, essas igrejas e essas catequeses tornam-se ainda mais fonte e causa de ateísmo. Porque nesse caso, um Deus assim só poderia ser um Deus caprichoso e ciumento. Um Deus que concede os seus favores apenas a quem mais o bajular e usar chantagens com ele, multiplicar os malabarismos diante dele, as promessas, o dinheiro, o negócio, subir a parada, dou-te tanto, dou-te mais tanto, e faz-me lá isso. A que nível punhamos nós dele? Parece um traficante de influências, como os poderosos, os corruptos, como os do poder político. Dou-te mais tanto, anda lá, dá-me essa licença e eu dou-te um andar e ninguém sabe. Ou deposito uma verba na tua conta, noutra conta diz-me lá o número de uma outra conta. Não. Tenhamos respeito por o nome de Deus. Ou então sejamos antes ateus ou agnósticos. Ora, mas pensemos um pouco melhor. Porque afinal, se pensarmos bem, o que é que são os ritos religiosos? As missas, os cultos, todas essas coisas, sempre a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Isto e aquilo e aquilo e aquilo. O que são esses ritos religiosos? Senão outras tantas chantagens e malabarismos por parte das criaturas humanas, mais ou menos assustadas, que em lugar de despertarem a simpatia de Deus, esses ritos só lhe podem causar vômitos, nojo. Vomito as vossas missas, vomito os vossos cultos, vomito as vossas orações. E não é isso que desde há séculos nos andam a dizer os profetas bíblicos, sem que os sacerdotes, párocos e bispos residenciais e outros chefes das religiões os ouçamos. Não é isso que nos diz o próprio Jesus, o de Nazaré, o filho de Maria, o carpinteiro, a quem os sacerdotes do seu tempo fizeram crucificar na cruz do Império, graças aos bons serviços que o procurador Pôncio Pilatos lhes prestou, e que fizeram isso, sobretudo depois que ele, simbolicamente, lhes destruiu o templo de Jerusalém e disse que o Deus que lá se cultuava dia e noite era um ídolo. Um ídolo que até sugava o último cêntimo à viúva pobre. Um ídolo vampiro que sugava o sangue do pobre, da pobre, até da viúva. Milagres. A simples ideia de milagres corresponde a uma etapa passada da humanidade. Por sinal,
a mais longa etapa da humanidade. É uma etapa que vem desde o início, quando a humanidade ainda era totalmente primitiva e que nos seus medos e impotências de toda a ordem enfrenta um universo e a uma natureza indomáveis. Logo começou por imaginar deuses e demónios, quer dizer, deuses bons e deuses maus, um pouco por todo o lado. E deuses e demónios, para esses povos mais primitivos, o que é que significavam? Significavam forças estranhas e poderosas, que eles não controlavam. Por isso estranhas, poderosas. Umas benfazejas, por isso deuses. Outras maléficas, estragavam-lhes tudo, as colheitas. Davam-lhes cabos dos rebanhos. Incendiavam-lhes as casas, os barracos, as palhotas. Vinham chuvadas fortíssimas, destruía tudo. Forças maléficas. E que tanto por isso podiam proteger como podiam atacar. E então as populações, na sua compreensão rudimentar do universo em que viviam, mas uma compreensão que correspondia à etapa de desenvolvimento em que se encontravam os seres humanos, achava que podia fazer com que uma dessas forças fossem boas para eles e aquelas que eram más pudessem ser contidas e até transformar às vezes as más em boas. Se calhar eles eram más porque estavam de mau humor e dando-lhes lá umas coisas, fazendo-lhe umas ofertas de coisas, dos melhores frutos, até às vezes dos próprios filhos. Se calhar eles apaziguavam-se e já passavam a ser bons. É esta mentalidade que ainda está no século XXI. É desses tempos de obscurantismo, de ancestrais medos, que brotaram todas as religiões. Religiões que são outras tantas tentativas humanas, cada vez mais sofisticadas, de forçar os deuses a serem bons para com a humanidade, para com os seres humanos, a troco de uns quantos atos de culto feitos de sacrifícios cruentos de animais, quando não, como eu disse há pouco, até dos próprios filhos. E outros tantos ritos sem sentido, sempre, mas feitos sempre na esperança de que os deuses, agradados com tais cultos, até a Bíblia no princípio fala disso, diz que o incenso subia, o fumo do sacrifício dos animais subia e que os deuses gostavam daquele cheiro e lá vinham coisas boas sobre os seres humanos. Saíssem a defendê-los, a protegê-los, a não deixar que as forças maléficas os estragassem as coisas. Só que esta longa etapa da humanidade, marcada pelo obscurantismo, pelo medo de míticos deuses e demónios, pela ausência de qualquer consciência crítica por parte da esmagadora maioria dos seres humanos, esta etapa corresponde a uma etapa pré-científica e pré-moderna, que felizmente está a ser hoje cada vez mais ultrapassada, graças ao avanço da ciência e da consciência ilustrada e evangelizada. Pelo que falar de milagres hoje deixou de ser apologético para a causa de Deus e dos seres humanos e passou a ser, como já se disse, uma causa mais e uma fonte mais de ateísmo. Em lugar de servir a causa da fé em Deus e a causa da humanidade dos povos, é um tropeço que se levanta quer à fé, quer aos povos. É um tropeço. E, portanto, temos de ultrapassar essa fase da humanidade a entrar noutra, para onde a fé de Jesus nos aponta e nos abre. Já